Resumo do livro. Comece pelo porquê, de Simon Sinek. Por que algumas pessoas inspiram enquanto outras apenas tentam liderar? Por que certas empresas dominam o mercado enquanto outras, com os mesmos recursos, fracassam? A resposta para essas perguntas está em algo simples, mas profundamente poderoso: o porquê. Essa é a base da obra Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, um dos livros mais transformadores sobre liderança, propósito e influência. Sinek começa com uma ideia provocante. As pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. Essa frase, aparentemente simples, muda completamente a forma como enxergamos negócios, comunicação e motivação. Ele explica que o sucesso verdadeiro nasce quando se age a partir de um propósito, e não apenas de um produto. Através do conceito do círculo dourado, Sinek apresenta uma estrutura que revela o segredo por trás de líderes e empresas inspiradoras. No centro desse círculo está o porquê, a causa, crença ou propósito. Em volta vem o como, o processo ou diferencial. E por último, o quê, ou seja, o produto ou serviço em si. O erro da maioria é começar de fora para dentro, falando do que fazem e como fazem, mas raramente do porquê. As empresas e pessoas que inspiram começam sempre de dentro para fora. Elas sabem exatamente por que existem, e esse motivo profundo conecta emocionalmente com o público. É essa clareza que faz marcas como Apple, líderes como Martin Luther King Jr., ou empreendedores visionários moverem multidões e criarem legados duradouros. Sinek cita a Apple como um exemplo emblemático. Enquanto outras empresas falam de tecnologia e recursos, a Apple fala de desafiar o status quo e pensar diferente. Ela começa pelo porquê. As pessoas não compram um iPhone apenas por suas funções, mas porque se identificam com a visão de inovação e rebeldia criativa que a marca representa. Essa lógica se repete em todos os campos. O porquê é o que transforma um simples produto em um movimento. É o que transforma um chefe em um líder. É o que dá sentido ao esforço, coragem às ações e significado às conquistas. Sem ele, até o sucesso perde o brilho. Simon Sinek reforça que todos nós temos um porquê, uma razão central que impulsiona o que fazemos. O problema é que, com o tempo, a maioria se perde nas pressões externas, nas métricas, nos resultados imediatos, e esquece o motivo original que deu início à jornada. Quando isso acontece, a motivação morre, e o trabalho se torna apenas rotina. O autor explica que o cérebro humano reflete essa estrutura. O que e o como são processados no neocórtex, a parte racional. Mas o porquê está ligado ao sistema límbico, o centro das emoções e decisões. É por isso que as pessoas tomam decisões baseadas em sentimentos, e depois justificam com lógica. O porquê fala diretamente com o coração. Quando uma mensagem começa pelo porquê, ela cria conexão imediata. O público sente que há autenticidade, paixão e verdade. Isso desperta confiança e lealdade. Coisas que não podem ser compradas, apenas inspiradas. É o que separa marcas que apenas vendem de marcas que criam seguidores. Mas encontrar o próprio porquê não é simples. Requer introspecção, autoconhecimento e coragem. É preciso voltar à origem, lembrar o que fez você começar, o que o moveu quando não havia garantias e o que continuaria a movê-lo mesmo se o dinheiro não existisse. Esse é o verdadeiro núcleo da maestria e da realização. Sinek destaca que o porquê nunca é sobre lucro. O lucro é o resultado, não o propósito. O propósito é a razão pela qual você levanta todos os dias e se dedica ao que faz. Ele é o que dá direção nas crises, o que mantém a chama acesa quando tudo parece desmoronar. Líderes inspiradores não falam de metas, falam de crenças. Eles não vendem produtos, vendem ideais. E é essa clareza de causa que atrai as pessoas certas. Colaboradores mais engajados, clientes mais fiéis e uma comunidade que acredita junto. O autor cita o exemplo de Martin Luther King Jr.,
que não reuniu 250 mil pessoas em Washington dizendo: "Eu tenho um plano." Ele disse: "Eu tenho um sonho." Ele falava com o coração, transmitindo um propósito maior que si mesmo. As pessoas se juntaram porque compartilhavam o mesmo porquê, não porque concordavam com cada detalhe. Quando o propósito é autêntico, ele cria uma força magnética. Pessoas se unem não pelo que recebem, mas pelo que acreditam. Essa é a essência da liderança inspiradora, e o que diferencia líderes que deixam marcas daqueles que apenas administram. Sinek também fala sobre o papel das empresas em cultivar esse propósito internamente. Não basta que o fundador tenha um porquê forte. Ele precisa ser vivido em cada decisão, em cada contratação, em cada produto lançado. O porquê é o DNA da cultura organizacional. Quando uma empresa cresce e perde contato com sua causa original, ela começa a enfraquecer. É o que acontece com muitas marcas que se tornam grandes demais e passam a focar apenas em números. Elas esquecem o motivo que as fez existir e, aos poucos, perdem o encanto do público. Manter o porquê vivo exige disciplina. É como uma chama que precisa ser constantemente alimentada. As empresas que entendem isso continuam relevantes por décadas, mesmo em meio às mudanças do mercado. Elas evoluem, mas sem perder a essência. Sinek alerta: o sucesso é um teste perigoso. Ele pode fazer você acreditar que sua força vem do como ou do que, quando na verdade tudo começou com o porquê. É fácil se desviar quando o reconhecimento chega, mas é nesse momento que o propósito precisa estar mais claro do que nunca. Empresas como a Southwest Airlines, Harley-Davidson e Apple sobreviveram a crises justamente por manterem o porquê como bússola. Elas não competem por preço, mas por significado. O cliente não compra o que elas vendem, ele compra o que elas representam. O porquê é o motor invisível de toda ação significativa. Quando ele é forte, até as tarefas mais simples ganham propósito. Ele transforma trabalho em vocação e resultados em legado. Quem começa pelo porquê nunca se sente vazio, mesmo diante das dificuldades. Por outro lado, quem ignora o porquê acaba se perdendo no como e no que. Cria estratégias, produtos e planos, mas sem alma. E quando a alma sai do negócio, o crescimento vira apenas um número, sem impacto real, sem conexão humana, sem história. Descobrir o próprio porquê é um processo que começa com a pergunta certa: por que faço o que faço? Essa resposta não vem de planilhas nem de metas. Ela vem de experiências, de valores, de memórias e de algo muito mais profundo. A vontade de contribuir, de deixar o mundo diferente do que encontramos. A primeira parte do livro deixa clara uma verdade incontestável. O porquê é o ponto de partida para tudo o que importa. Ele não apenas inspira os outros, mas nos devolve clareza sobre quem somos. Quando o propósito está claro, o caminho se torna leve, mesmo quando é difícil. O poder do porquê não se resume a inspirar clientes, mas também a unir equipes. Funcionários que entendem o propósito da empresa trabalham com mais paixão, comprometimento e criatividade. Eles não estão ali apenas por um salário, mas por uma causa que acreditam. Quando o líder comunica com clareza o porquê, ele desperta o melhor de cada pessoa. Empresas com propósito têm algo em comum. Atraem pessoas que acreditam no mesmo. Isso cria uma cultura forte e autêntica. Quando todos compartilham o mesmo porquê, as decisões se tornam naturais. A comunicação flui e os resultados acontecem sem precisar de tanto controle. A lealdade nasce da identificação, não da obrigação. Sinek explica que os melhores líderes são os guardiões do porquê. Eles protegem a essência da empresa mesmo quando o mercado muda. Não se vendem por modismos, não sacrificam propósito por lucro rápido, porque sabem que a confiança demora anos para ser construída, mas pode ser destruída em um instante se o propósito for traído. Essa fidelidade ao propósito é o que mantém uma marca viva. Quando uma empresa perde o porquê, ela pode até continuar lucrando por um tempo,
mas inevitavelmente começa a se desconectar das pessoas. As vendas caem, a motivação desaparece e o brilho se apaga. É o mesmo que acontece com indivíduos que perdem o sentido do que fazem. Simon cita o exemplo da Harley Davidson, que não vende motos, mas uma sensação de liberdade. Seus clientes tatuam o logo da marca porque não compram um produto, compram um estilo de vida. O porquê da Harley é tão poderoso que seus clientes se tornam parte da história. Isso é o auge da conexão emocional. Outro exemplo é a Southwest Airlines, que desde o início teve um propósito simples: tornar o voo acessível e divertido. Mesmo enfrentando gigantes da aviação, a empresa prosperou porque nunca abandonou sua causa. Enquanto concorrentes focavam em tarifas e lucro, ela focava em pessoas e propósito. O resultado foi fidelidade. O autor mostra também como o porquê pode ser aplicado em qualquer área da vida. Não é algo exclusivo de empresas. É um princípio que serve para relacionamentos, carreira e até decisões pessoais. Quando você entende o seu propósito, deixa de viver no modo automático e passa a agir com direção e consciência. Pense em quantas pessoas estão infelizes em seus trabalhos não por falta de dinheiro, mas por falta de sentido. Elas sabem o que fazem, talvez até como fazem, mas não por que fazem. Viver sem propósito é existir sem norte. E sem norte, qualquer caminho parece servir, até perceber que você está perdido. Sinek argumenta que descobrir o porquê é um processo de autoconhecimento. Não se trata de criar algo novo, mas de redescobrir o que sempre esteve lá. É olhar para trás e identificar padrões, momentos marcantes, causas que te emocionaram. O porquê é o fio invisível que conecta todas essas experiências. E quando você encontra esse fio, tudo muda. As escolhas se tornam mais fáceis, as oportunidades mais claras e os resultados mais coerentes. Você começa a atrair pessoas e situações alinhadas com seu propósito. É como se o universo finalmente entendesse a mensagem que você quer enviar. A diferença entre sucesso e realização está no porquê. O sucesso é externo: números, status, reconhecimento. A realização é interna: paz, coerência e sentido. E, paradoxalmente, quando você busca a realização primeiro, o sucesso costuma vir como consequência. Simon alerta que o desafio é manter o porquê vivo conforme o tempo passa. À medida que empresas crescem, há uma tendência de priorizar processos e metas, deixando o propósito de lado. É o que ele chama de divórcio entre o porquê e o como. Quando isso acontece, a autenticidade se perde. Para evitar isso, ele propõe que líderes sempre revisitem a razão de sua existência. Cada decisão importante deve ser avaliada sob a lente do porquê. Isso garante consistência e evita que o crescimento destrua a essência. O propósito precisa estar no DNA, não só no discurso. E o mais fascinante é que o porquê é contagiante. Quando um líder vive seu propósito com convicção, ele inspira outros a fazerem o mesmo. É como uma chama que acende outra chama. E quando todos ao redor pegam fogo pelo mesmo motivo, nasce algo que nenhuma concorrência pode copiar: cultura e crença. Sinek também aborda a importância da confiança. O porquê é o ponto de partida, mas é a consistência no como que sustenta a credibilidade. Não basta dizer que acredita em algo, é preciso demonstrar isso todos os dias. As ações validam o discurso. Coerência é a linguagem da verdade. Ele cita a história de empresas que tentaram copiar o sucesso da Apple, imitando o design e o marketing, mas falharam porque não entenderam o que realmente a tornava especial. Não é o produto, é o propósito. Copiar o que sem compreender o porquê é como tentar reproduzir uma alma com uma máquina. Outra reflexão poderosa do livro é sobre liderança servidora. Líderes inspiradores não buscam poder, buscam impacto. Eles colocam o propósito acima do ego e o time acima do cargo. Liderar com porquê é servir a causa e as pessoas que acreditam nela. É uma forma de liderança que desperta admiração genuína. Sinek também conecta o porquê à biologia humana.
Ele explica que a parte do cérebro que controla a emoção e a tomada de decisão é o sistema límbico, o mesmo responsável por nos fazer sentir empatia e propósito. Quando comunicamos o porquê, falamos diretamente com essa parte. É por isso que propósito convence mais que lógica. Enquanto o que convence o cérebro racional, o porquê toca o coração. E é o coração que move as decisões mais importantes da vida. O amor, a fé, a coragem. Nada disso é lógico. Mas tudo isso nasce de um propósito. Quando você fala com o coração, o mundo escuta. Em empresas guiadas pelo porquê, os clientes não precisam ser convencidos. Eles se sentem pertencentes. A comunicação deixa de ser persuasão e se torna inspiração. O marketing deixa de ser uma tentativa de vender e passa a ser um convite para acreditar. Simon explica que essa é a grande diferença entre manipulação e inspiração. A manipulação pode gerar resultados rápidos, descontos, escassez, medo, mas não cria lealdade. A inspiração cria seguidores fiéis, que permanecem mesmo quando surgem opções mais baratas. Quando o propósito é claro, as pessoas confiam. E confiança é o ativo mais valioso de qualquer negócio. Ela não se compra, se conquista. Não se ganha com promessas, mas com constância. É o resultado de anos de coerência entre o que se fala e o que se faz. O livro nos lembra que o porquê não é apenas um conceito bonito, é uma ferramenta prática para transformar vidas e negócios. Ele nos desafia a parar de perguntar: o que devo fazer? E começar a perguntar: por que faço o que faço? Essa mudança de pergunta muda tudo. Sinek encerra sua ideia com uma provocação poderosa. Imagine um mundo onde todas as pessoas acordassem sabendo exatamente por que fazem o que fazem. Imagine empresas onde todos trabalhassem com propósito, líderes que inspirassem de verdade e consumidores que comprassem por crença, não por preço. Esse seria um mundo muito mais humano, e é exatamente isso que ele deseja construir. Um mundo movido por propósito, onde o sucesso é consequência da autenticidade e não da manipulação. Onde as pessoas são guiadas por significado, não apenas por metas. Esse é o verdadeiro legado do Comece pelo Porquê. Quando você entende o seu porquê, tudo ganha clareza. O medo diminui, a confiança cresce e o caminho se ilumina. Porque quem tem um porquê forte suporta qualquer como. Essa é a base de toda grande história, de toda grande conquista e de toda vida com sentido. O porquê é o início de tudo. Descobri-lo é como despertar de um sono profundo e perceber que a vida sempre teve um propósito. Você só precisava lembrar. E quando isso acontece, nada mais é igual.